Estamos de volta com o Band Entrevista deste domingo, que recebe o tenente-coronel comandante do Corpo de Bombeiros do Vale do Paraíba, Sadi Fernando. Coronel, queria que o senhor falasse um pouquinho dos números também aqui do Corpo de Bombeiros no Vale do Paraíba. A gente já no bloco anterior falou um pouco desse complexo que é essa região, né? Quais são os números do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região? Muitos profissionais trabalhando. Otávio, nós temos hoje, ele navega em torno de 480 bombeiros trabalhando aqui na nossa região. Dos 39 municípios, nós estamos em 14 municípios e 21 unidades, né? Alguns municípios têm mais de uma, São José dos Campos e Taubaté, por serem cidades maiores, eles possuem mais de um quartel do Corpo de Bombeiros. Mas é interessante dizer alguns números, né? São impactantes. Só para o serviço 193 são 700 ligações dias, o que computa 256 mil ligações por ano para o serviço 93. Isso sem contar todas as ligações que acontecem para o 192, que com certeza são muito mais impactantes do que esse número. Nós temos 32 mil ocorrências, em torno de 32 mil ocorrências por ano, das quais em torno de 15 mil vítimas envolvidas, o que computa uma vítima a cada 33 minutos ou uma ocorrência a cada 16 minutos. É um número alto, é um desafio realmente. É um desafio. E o impacto com relação às vítimas, ela ainda é distribuído, diluído com um trabalho que existe entre 4 consórcios do 192, que sem eles realmente o resultado à população seria bastante comprometedor. E a região está bem amparada com relação à estrutura do Corpo de Bombeiros, número de profissionais para atender de fato essas ocorrências? Eu diria que para o atendimento o socorro, a história do resgate, sem ser a história do desencarceramento, do local de difícil acesso, somente aquela vítima propriamente dita, ela tem que ter o apoio do serviço do 192 com o comprometimento também do poder público municipal. O 192 é o SAMU? É o SAMU, é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Então são os consórcios através de organizações sociais que se organizam. Dos 39 municípios, 26 deles compõem esse serviço. Então alguns deles, por questões financeiras, não conseguem comprometer. Agora, com relação ao equipamento do Corpo de Bombeiros, eu vou dizer que assim, para quem viu o bombeiro há algum tempo atrás, e hoje eu tive a grata realização pessoal de voltar e observar equipamentos, materiais, equipamentos de proteção individual, veículos na região, nós estamos muito bem, obrigado, né? Claro que existe ali sempre a necessidade de uma adaptação, uma adequação de um veículo que sofreu uma avaria e a gente vai resolver, mas isso está dando conta. E os acessos que nós temos nas vias permitem que a gente chegue em vários locais da região, mas também tem as regiões desafiadoras, né? Nós estávamos conversando no bate-papo antes, por exemplo, a minha mais distante cidade é em Cruzeiro, né? Então, dali... Que tem base. Tem uma base nossa em Cruzeiro. E dali ele parte para socorrer Piquete, Pico dos Marins, Arapeí e Bananal, né? Então, realmente, às vezes são locais um pouco mais Sobre a infraestrutura, recentemente, há algumas semanas, houve um incêndio no centro de São José dos Campos, no calçadão de São José, e o carro de Corpo de Bombeiros não conseguiu entrar por causa de vasos que foram instalados no calçadão. Existem outras cidades ou outros pontos das cidades, por exemplo, que vamos chamar de geografia urbana, dificulta o trabalho? Tem, Elcio. Nós temos aqui alguns locais aqui na nossa região que o acesso à via propriamente dita, ela fica comprometida com a ocupação de maneira assim, até de risco com relação ao deslocamento. A carga incêndio que a gente fala, né, ou seja, o material combustível ali, fácil combustão, um próximo ao outro, realmente dificulta. Especificamente, que região Nós seria temos essa? ali a região de Aparecida, realmente ela ainda aquela Avenida Monumental, ela é um desafio para que a gente ofereça ali condições, porque o nosso bombeiro já tentou andar ali no meio em situação de emergência e acabou arrastando um pouquinho dos vendedores ali que estavam ali instalados, né? Mas a necessidade
fez... E aí tem que ser um trabalho afinado com o poder público. Né? Exato, essa é uma situação, claro que a gente entende todo o desafio, mas é um trabalho comum, junto com o poder público municipal para organizar ali aquela região. A boa notícia é que depois que teve esse problema no centro de São José, os vasos foram retirados do calçadão. Exato, e agora o bombeiro consegue chegar. Foi um desafio mesmo chegar ali, tivemos bastante dificuldade, um caminhão um pouquinho maior, não chegou, ficamos estendendo mangueira e acaba levando um tempo maior para o combate. E as cidades mais antigas aí é um problema comum também, a estrutura das cidades, né? Dá para fazer essa adequação, às vezes, para atender essas ocorrências? Otávio, com relação à cidade, por exemplo, uma tradicional, né, São Luís do Paraitinga, por exemplo, que é uma cidade que a resposta dela vai vir de Taubaté até lá, mas eles têm um serviço de apoio, de identificação, em especial nas condições de enchentes, que com certeza eles nos avisam com antecedência. A prefeita e a Defesa Civil da região nos avisam, vêm com um comunicado com antecedência, de tal sorte que a gente pode chegar hoje com um tempo-resposta muito melhor do que aconteceu numa virada de ano há pouco tempo atrás. Né? Coronel, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Band Entrevista. Obrigado, foi um prazer aqui ao Otávio, ao Elcio, um prazer, sempre estamos à disposição. Obrigado, Elcio. Gostaria de agradecer então, Tenente Coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, Sadi Fernando. Elcio, muito obrigado pela companhia nessa parceria, essa nossa curta temporada juntos aqui no Band Entrevista. Curta, mais produtiva. Pois é, semana que vem chega de férias, Cláudio Nicolini está de volta ao comando aqui do Band Entrevista. Eu espero você amanhã, 10 para 7 da noite, no Band Cidade, segunda edição. Até lá, bom domingo.